você começou a ministrar cura e já está ministrando em vários lugares, tem alguma resistência? A igreja está aberta? Resistente? Como é? Para esse ministério de cura. Eu tenho medo das igrejas que me convidam hoje. Né? Porque eu penso assim, será que eles olharam meu Instagram, meu canal no YouTube, meus vídeos? Né? Porque o que acontece, pastor? Graças a Deus hoje eu estou tendo conhecimento disso, porque na verdade essa área, eu não estou muitos anos nessa área, faz pouco tempo. Eu acho que 2 anos eu estou nessa área de dons, dos dons do Espírito, porque a gente não ministra só cura, né? Ministra sinais, prodígios. Ontem mesmo, uma irmã, a gente estava orando, a mão dela ficou cheia de pó. Pegamos uma lanterna assim, clareando, e brilhava tudinho, e ela nunca viu isso na vida. E eu não estava nem orando por isso, estava orando por uma cura por ela, né? Então, a gente vê isso, vê muita anestesia espiritual, arrebatamento. A gente vê muito isso acontecer. Então, o que acontece? Isso é uma novidade. Uma novidade de 2 anos para cá. Então, de 2 anos para cá, o que aconteceu? As igrejas que me convidavam, quando começaram a perceber que sendo usado, a maneira como eu estava fluindo, sendo usado, as igrejas que eu pregava fechou as portas. E as que eu não pregava começou a abrir as portas. Então, eu fui pregar numa igreja, eu contei isso naquele dia, né? Eu fui pregar numa igreja, prefiro não falar o nome da cidade, né? Igreja. Eu cheguei nessa igreja e eu senti muita dificuldade. Eu percebi o ambiente pesadíssimo. E sentou um mudo. Não, era surdo. Sentou um surdo na minha frente, no primeiro banco da frente. E o pastor disse assim, olha, tem uma pessoa surda. E começou a falar com o surdo. E o surdo ficava assim, ele não ouvia nada. E o pastor falava com ele, ele ficava assim, não ouvia nada. Aí o pastor olhou pra mim e disse assim, você tá vendo, né? Ele não ouve nada, né? Você tá vendo, né? Então, você tá aqui, você sabe o que você veio fazer aqui, né? Na frente de toda a igreja. Na frente de toda a igreja. E eu fiquei meio sem graça, né? Eu falei assim, agora eu sou obrigado a curar ele. Senão eu sou falso profeta. Então era tipo um desafio, né? Era um desafio. Aí foi lá uma irmã, pegou um microfone e falou... ninguém vai ser curado, não é todo mundo que vai ser curado aqui, não tô desmerecendo o pregador, e começou a jogar um monte de água fria. E eu comecei... O ambiente ficou pesado. O ambiente ficou pesado. Ficou difícil, porque a gente tem que aprender a levar as pessoas a crer, né? A crer. Tem que ativar a fé das pessoas, senão as pessoas passam a pensar dessa maneira, de que Deus cura se quiser. Então elas não se esforçam, não buscam, se Deus quiser, ele vai curar. Não é eu forçando que Deus vai curar. Então as pessoas não buscam, não tocam na orla, não grita, filho de Davi, não faz nada. Aí o que acontece? Colocou o surdo na minha frente, o surdo estava lá e disse, fui chamar as pessoas à frente. Falei assim, irmãos, venham à frente os doentes. A igreja cheia, várias denominações de fora, era uma inauguração de uma igreja. Veio meia dúzia de pessoas. Ou menos ainda. Quando eu vi aquilo, eu percebi, tem alguma coisa errada. Não é possível que tanta gente na igreja só tenha isso de doente. E tem alguma coisa errada. E eu percebi que era incredulidade, dureza de coração, religiosidade. A igreja não era acostumada a ver aquelas coisas. Enfim. Então eu comecei a orar, comecei a suar igual cuscuz no fogo. Mas a sua fé não é abalada do pregador? Com certeza, não. Eu fiquei frio, fiquei meio crédulo também. Fiquei percebendo que havia uma resistência. Eu percebi que não vai fluir, o negócio não vai fluir. Eu suei igual cuscuz no fogo. Né? Sabe quando o garimpeiro começa a bater até começar a achar as pedras? E eu fui começando a suar, se esforçando, até começar a achar as pedras. E fui indo e o negócio não fluía. Não acontecia nada. Aí caiu 1, 2, 3 pessoas, mas eu vi que era demônio, né? Pessoas com problemas espirituais, batalha espiritual. O negócio não fluía. O surdo, que colocaram ele bem na minha cara, assim, na minha frente, eu deixei ele de lado. Falei, eu não vou orar por ele. Nem eu tô com fé para ele ser curado. Eu não vou orar por ele. Eu passei direto. Deixa ele aí, depois eu vejo o que eu vou fazer. Passei direto, não orei por ele.
E fui orando, eu disse, vou sair orando. E saí andando na igreja. Saí andando na igreja. E quando eu fui andando na igreja, lá atrás, eu disse, Deus, me dá uma direção. O que eu tenho que fazer aqui? E incrível, pastor. Para que eu não esqueça de um detalhe, quando eu estava no hotel, eu vi um demônio. Quando eu estava no hotel. Eu estava deitado na cama e eu senti quando o demônio passava por cima, assim, um vulto passou por cima de mim. E aí eu percebi que o diabo ia se levantar contra mim naquela região. Né? Uma potestade estava se levantando contra mim, lutando contra mim naquela região. E aí aconteceu que eu fui lá atrás e comecei a pedir, Deus, me indica uma pessoa. Me indica uma pessoa que ninguém quer vir para frente. Aí Deus me disse, aquela pessoa, aquela mulher. E como a gente tem o costume de falar, ela brilhou, não brilhou porque eu vi brilhando, mas porque acendeu no meu espírito. É ela. Foi até ela. Quando eu estendi as mãos, ela caiu. E aquela mulher, ela tinha uma enfermidade, um problema, que eu não me lembro que enfermidade que era, mas ela tinha uma enfermidade que ela estava passando por vários exames, e não resolvia, os médicos não descobriam, não resolviam, era todo o lado direito. Quando ela caiu, todo esse lado direito aqui começou a se mexer. E começou a mexer os ombros, as pernas, parte das costas, das costelas, todo um lado começou a mexer. E eu disse assim, quem tá com essa mulher? Aí alguém levantou a mão e disse, o senhor é o quê? Eu falei, sou o esposo dela. O senhor é o quê? Eu não sou pastor. Pastor que estava lá. Mas ele ficou arregalado, ficou branco, pálido. Assustado. Porque ele viu Deus mexendo na mulher todinha. Eu falei assim, Deus está curando a sua mulher. Ela tem um problema nessa região todinha, não tem? Ele, assustado, falava que tinha. Falava dos médicos e falava tudo. Nessa hora, pastor, quando eu comecei a ministrar nele, ele caiu também, anestesiado. Nesta hora, eu comecei a ouvir um barulho. Movimento. Eu olhei para trás e vi um monte de pessoas indo embora. Pessoas foram indo embora. Descendo um monte de gente pelas escadas. Foi ficando pouquinha gente na igreja. Quando ficou pouquinha gente na igreja, eu senti uma nuvem de Deus chegando. Quando aquela nuvem de Deus chegou, eu disse, chegou. Sabe quando o Benihim tá pregando, ele disse assim, shh, Benihim. Ele não gostava que ninguém fizesse barulho. Cat Kuhn era assim, né? Espera, ele tá vindo. Acabou de chegar. Né? Eu senti quando chegou. Quando eu presenciei, percebi quando chegou, eu me virei e fui direto no surdo. E orei por ele, ele foi curado. E ali começou várias e várias curas. Mas a maioria das pessoas não viram porque foram embora. E elas bloqueavam. Às vezes, o sacerdote, pastor da igreja, ele tem o poder de bloquear. Às vezes ele bloqueia, né? O pregador, o ministro, às vezes por causa de ciúmes, inveja, incredulidade. Como ele é um sacerdote, é o cabeça da igreja, como ele está ali como cabeça da igreja ali, na administração, foi delegado a ele uma autoridade espiritual que veio de Deus, não veio do homem. Ele é uma autoridade, então ele tem o poder de poder liberar ou trancar. Então, às vezes, você que é ministro, você está bloqueado porque alguém está te bloqueando. E essa pessoa que te bloqueia é alguém que tem mais autoridade que você. Sabe por quê, pastor? Porque todos nós temos coroas. Tem um texto na Bíblia que diz assim, caiu a coroa da nossa cabeça. Todos nós somos coroas. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. O que é reis e sacerdotes? Deus nos deu autoridade. A cada um de nós, Deus nos deu autoridade. E sabe por que às vezes eu não consigo exercer a minha autoridade espiritual ali? Porque você não abre mão da sua coroa. Você não abre mão da sua coroa, da sua autoridade, para que a minha autoridade tenha influência ali no meio. O poder de Deus tem influência ali no meio. Você, como autoridade, bloqueia a minha autoridade. Jesus disse, se um reino se divide contra outro reino, ele não subsiste, não fica de pé. Satanás não pode se levantar contra Satanás. Então, ou seja, quando a gente tem... Por isso que a gente sempre fala, quando a gente honra a unção, a gente atrai a unção. Não é assim? Você honra a unção, você atrai a unção. Como é que eu honro a unção na vida de um homem de Deus? Quando eu abro a mão da minha autoridade para que a autoridade dele tenha influência sobre mim. Forte.